Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui para o nosso discipulado e seja bem-vindo ao nosso discipulado aqui na Igreja Nova Unção, discipulado promovido pelo Ministério Ágios. E vamos fazer uma breve oração para a gente estar iniciando. Ainda estamos estudando a lição número 3, que tem o tema a fé, entendendo a fé, como podemos andar em fé. Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos Te adorar, Te engrandecer neste momento. Senhor, pedimos a Ti que o Senhor venha derramar sabedoria, tanto aos irmãos que assistem esta aula aqui presencialmente, como também aqueles irmãos que assistem através do canal do Ministério Ágios e da página, tanto do Ministério Ágios como da Igreja Nova Unção. Então, que o Senhor derrame espírito de sabedoria e de revelação, trazendo entendimento sobre o tema da fé. Usa a minha vida, Pai, como instrumento, como boca do Senhor, para que a Tua palavra, o Logos do Senhor, seja manifestado aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Muito bem, gente. Então, nós estamos estudando sobre a fé. E já vimos muitas coisas, né? Já vimos o que a palavra de Deus, ela é aquela força criadora que criou todo o universo. E a palavra de Deus não pode falhar. Deus não pode mentir. O que Ele fala permanece eternamente. Jesus chegou a dizer que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, Deus não pode mentir, a palavra dele é uma rocha sobre a qual nós edificamos a nossa vida. E a nossa fé é fé na palavra, porque nós não podemos ver a Deus, Deus é Espírito, mas Ele se comunica, Ele fala, Ele manifesta a sua natureza, a sua vontade, através da sua palavra. Vimos que Deus deixou a palavra escrita, porque se fosse só passada de boca em boca, rapidamente se perderia, né? Qualquer lei de qualquer país precisa estar escrita, né, a lei, porque senão ela não tem valor nenhum. E Deus tinha que deixar a sua palavra escrita para que todos pudessem, né, através do seu povo, todos pudessem conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos, apesar da palavra de Deus estar escrita, mas nós precisamos que o próprio Deus nos dê o entendimento da palavra. É o que se chama de iluminação. Nós vimos isso, inclusive, na semana passada, com o irmão Cleison, quando ele falou da palavra revelada, né? Então é necessário a gente meditar na palavra, mas Deus tem que iluminar a nossa mente para a gente compreender a palavra, a fim de colocá-la em prática. Nós vimos também que somente através da prática da palavra é que nós podemos crescer em fé. Não é isso? Nós vimos já, e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema da fé. Esta é a aula, acredito, é a aula número 7, e hoje vamos gravar a aula número 7, a número 8, para a gente poder encerrar esta lição número 3. Então, a fé, ela é extremamente importante, a fé, ela vem pela palavra de Deus. Isso está escrito lá em Romanos, né, no capítulo 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou ouvir pela palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente medita, lê a palavra e medita, Deus traz esse entendimento, é a sabedoria do alto que vem para iluminar o nosso coração, para a gente poder entender. Se não há entendimento, a gente não consegue pôr em prática a palavra, porque ela vai parecer algo estranho para nós. Como, né, o irmão Cleison pregou semana passada, nas aulas anteriores, na aula anterior, sem o entendimento há pecado. É necessário haver a compreensão da palavra para que a gente possa pôr em prática. Mas também é necessário que o próprio Deus nos capacite com força, com poder. E hoje nós vamos focar nisso, nesse tema.
como nos fortalecer com poder para a gente poder andar em fé. Não, uma parte é compreender a palavra, conhecer a palavra, compreendê-la. A outra parte é receber poder, capacitação de Deus para podermos andar na palavra. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração pelos Efésios. Eu vou ler a partir do versículo 16, que diz assim: para que, ele está fazendo uma oração, né? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, que quer dizer fortalecidos, corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. E no versículo 17 ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos, etc. Não vou continuar, vou só ficar no versículo 16 e o versículo 17. Então, Deus aqui, o Espírito Santo, trazendo a inspiração para o apóstolo Paulo, diz que, orienta Paulo a orar, e Paulo está aqui orando pelos Efésios, para que eles sejam fortalecidos, corroborados com poder, dentro do homem interior de cada um dos cristãos ali. Então, amados, nós precisamos ser fortalecidos com poder. E aqui nós vemos já a primeira forma que nós precisamos agir, através da qual nós precisamos agir, para que nós possamos ser fortalecidos. É através da oração. Paulo aqui está orando pela igreja de Éfeso, e é uma oração inspirada, uma oração que nós podemos fazer para nós, e ele pede isso: eu quero, Senhor, que o Senhor fortaleça, corrobore, que é fortalecer, com poder. A palavra poder, no original grego aqui, é dunamis, ou dinamis. Nós temos uma palavra aqui em português que é a dínamo. Dínamo é aquele equipamento que gera energia. Dunamis quer dizer poder de capacidade, força interior, capacitação interior. Então veja, Paulo diz assim, eu oro para que vocês sejam cheios, sejam fortalecidos com poder, com dinamis, com capacitação dentro do seu coração. Aí ele explica para que isso. No versículo 17, Efésios 3:17, ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Meditando nesse texto e em outros que nós podemos ver na palavra de Deus, nós vemos que o grande objetivo da fé não é nós conseguirmos coisas materiais. Eu sei que hoje em dia há muitas pessoas que ministram, muitos programas de TV, às vezes aqueles pregadores aí que são bem conhecidos na TV, que tem programas grandes, às vezes até redes de TV, e sempre enfatiza que pela fé você pode ganhar isso, pela fé você vai ganhar uma casa, pela fé você vai ganhar um carro, e desperta, procura enfatizar essa parte da fé como algo para se obter bênçãos materiais. Mas, de fato, se nós examinarmos o Novo Testamento, e a Bíblia como um todo, nós vamos ver que o grande objetivo da fé é para que Cristo habite em nossos corações. Quando você ouve a palavra de Deus e ela é iluminada dentro do seu coração, e você põe em prática esta palavra, o que está acontecendo é que a natureza divina, ela está habitando dentro de você. Quem foi Jesus? De acordo com o apóstolo João, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse termo verbo, na verdade, é a palavra grega logos. Logos quer dizer palavra, quer dizer ensino, quer dizer conceito. Então,
Jesus, ele era a palavra de Deus, os conceitos de Deus, a vontade de Deus, que se encarnou, se tornou um ser humano em Jesus Cristo. Então, Jesus era a perfeita palavra de Deus na forma de um homem. E nós também precisamos passar por esse mesmo processo. Nós precisamos também que a palavra de Deus passe a habitar dentro de nós. É isso que significa Cristo habitar dentro do nosso coração. Cristo habitando dentro do nosso coração não é como um demônio, sei lá, um demônio que possui uma pessoa e controla os pensamentos dela, controla todas as emoções dela, controla as vontades dela. Não é assim. Cristo não é assim. Cristo habitar dentro de mim, Cristo viver dentro de mim, significa que a natureza divina, que é revelada pela palavra de Deus, ela passa a habitar dentro de mim. As minhas atitudes passam a ser atitudes de acordo com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Eu passo a viver uma vida fundamentada na palavra de Deus, uma vida de amor, uma vida de alegria, de paz, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, A gente vai procurando viver esta palavra sem ver, Porque fé é exatamente você crer em algo que você não está vendo. Então, para poder a gente andar em fé, para poder a gente andar nessa palavra, nós precisamos de capacitação do Senhor. Nós não conseguimos andar pelas nossas próprias forças. É necessário que a gente ore, é necessário que a gente peça a Deus, e é necessário fazer algo que eu vou também mostrar aqui, que é você ter uma vida de louvor, adoração e ação de graças para com Deus. Então nós já vimos aqui que para que nós possamos andar em fé é necessário poder de Deus. A gente precisa ter o conhecimento da palavra, mas também nós precisamos compreender, nós precisamos receber o poder de Deus dentro de nós, e isso primeiramente vem através da oração, Então, muito bem. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 4, diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então veja que as promessas de Deus, o primeiro objetivo delas é para que a natureza divina, do jeito que Deus também essa natureza, ela viva, ela habite dentro de nós. E nossas ideias, nossas vontades, nossas palavras, nossas atitudes sejam as vontades de Deus, os pensamentos de Deus, as palavras de Deus. A palavra vivendo em nós é Cristo vivendo em nós, e isso significa nós vivermos pela fé. Então, viver pela fé significa viver Cristo. Quando Cristo vive em nós, significa que nós estamos vivendo pela fé. Aqui também no livro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. De novo, ele falando sobre Cristo habitar e viver dentro de nós. E aí ele continua: e a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que viver Cristo significa viver pela fé, crendo na palavra e pondo em prática a palavra. Mas, como já falei, precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos fortaleça, nos dê a capacidade para a gente poder andar pela fé. É sempre a dobradinha que a Bíblia fala. Jesus falou
para os saduceus, né? Nós já lemos esse texto em outras aulas, onde Jesus diz para os saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é necessário essa dobradinha, por assim dizer, né? É necessário as Escrituras, a gente precisa conhecer as Escrituras, mas é necessário também, por outro lado, experimentar o poder de Deus. Somente assim nós vamos viver uma vida de fé. E como é que eu me encho do poder de Deus? Primeiro já vimos a oração, Paulo orava, e o segundo ponto, que é extremamente importante, é uma vida de louvor. Quem nos fortalece interiormente é o Espírito Santo. E qual a importância de a gente ter uma vida de louvor, de dar glória, né? De dar louvor, adoração a Deus? Nós vamos aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, nós já vimos que Abraão, ele é considerado o pai da fé, e nós já vimos, queridos, que Abraão, ele acreditou em Deus, ele acreditou na palavra de Deus, numa situação totalmente contrária, né? Que ele já estava idoso, com 75 anos, Deus deu uma promessa para ele, e ele precisaria ter um filho, né, para poder aquela promessa se cumprir. Mas ele já idoso, a esposa Sara, com 65 anos, era estéril, já tinha passado do período de fertilidade feminina, mas eles acreditaram. Só que tem um pequeno problema: Abraão, ele não tinha a Bíblia. Abraão não tinha nem o Velho Testamento, porque o Velho Testamento só veio 430 anos depois, através de Moisés. Então, nós já vimos que para a gente alimentar a fé, é necessária a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o alimento da nossa fé, pois ela gera fé. Abraão acreditou na palavra de Deus, só que Abraão não tinha a Bíblia, então ele não podia fortalecer a fé dele pegando a Bíblia para ler, para relembrar as promessas, porque ele não tinha isso. Deus falou diretamente com Abraão, e Abraão tinha somente aquelas palavras que ele ouviu da parte de Deus. Deus, não sabemos exatamente quanto tempo Deus levou para falar para Abraão, mas podia levar bastante tempo, porque Deus falou com Abraão com 75 anos, depois passava um bocado de tempo sem falar e falava de novo. Então Abraão não podia depender apenas das Escrituras, porque ele não tinha as Escrituras. Como é que Abraão conseguiu crer em Deus e estar fortalecido na fé durante 25 anos? Então a Bíblia diz aqui, no versículo Romanos 4, 20, diz assim: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E aí entra o papel importantíssimo do louvor. A palavra glória aqui é a palavra grega doxa. Doxa quer dizer glória, honra, louvor, adoração, exaltação. Então, como é que Abraão fazia? Abraão não tinha a Bíblia, então ele tinha o que Deus havia falado para ele. Deus falou para Abraão que olhasse as estrelas dos céus, olhasse a areia, né, o pó, e Deus disse: assim será a tua descendência. Então Abraão, ele tinha aquela palavra, ele tinha que observar as estrelas, e aquilo ali, ele ficava crendo naquilo ali e exaltando a Deus. Ele glorificava a Deus, e com isso ele mantinha a fé dele firme, mantinha a fé dele fortalecida através do louvor e da glória a Deus. Eu não vou abrir aqui não, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 4, tem aquela passagem onde Jesus se encontra com a mulher samaritana, e a mulher pergunta onde é que eles deveriam adorar. E Jesus explica: olha, vocês não devem adorar nem aqui, nem em Jerusalém, porque chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus busca aqueles que assim o adoram. Então Jesus revela aqui algo muito tremendo. Ele revela que Deus busca pessoas para o adorar. E também temos outra revelação no Salmo 22, versículo 3,
que diz que Deus ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então, por que é que o louvor e a adoração, eles fortalecem a gente interiormente para que a gente possa andar em fé? Porque Deus busca isso, Deus deseja, Ele quer, Ele habita no meio dos louvores. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos de fato nos enchendo de Deus. Aqui também no livro de Efésios, no capítulo 5, vamos ler aqui, aí eu vou encerrar com este versículo, esses dois aqui, aliás, vamos ler 18, Efésios 5, do 18 ao 20. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vemos aqui como é que nós nos enchemos do Espírito Santo. Falando, adorando a Deus com a nossa boca, com salmos, hinos, cânticos espirituais. É assim que nós nos enchemos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando nos enche, ele nos fortalece. Lembrando que, por que é que eu preciso me fortalecer em Deus? Porque não adianta apenas você compreender a palavra de Deus. Este é o primeiro passo. Nós precisamos ouvir a palavra, precisamos conhecê-la, compreendê-la, para começarmos a pôr em prática. Mas, para a gente poder pôr em prática a palavra, precisamos que Deus também nos dê a capacitação, o poder dele, para a gente poder viver uma vida em fé. Então é sempre essa dobradinha, Conhecer as Escrituras, conhecer o poder de Deus, buscar revelação, mas precisamos também nos encher do Espírito Santo para que o poder de Deus nos capacite. Lembrando que a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, ou seja, é Jesus que coloca a fé em nosso coração pela palavra. Mas também é Jesus que nos dá a condição da gente andar nesta palavra pelo poder de Deus que Ele nos comunica através do Espírito Santo. Oração e louvor e adoração para nos dar, para andarmos, para recebermos de Deus capacidade, dinamis, capacidade, poder de Deus para andarmos em fé. Muito bem, então encerramos aqui esta aula número 7 e que Deus abençoe e dê sabedoria a todos, que a graça do Senhor seja com vocês.